Boa tarde, estamos começando uma live com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dermilson Chagas. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Rui. Nós queremos começar essa entrevista com o deputado Dermilson, que vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre os embates na Assembleia Legislativa para 2018, que prometem, segundo ele. Mas saiu no Diário Oficial do Estado uma publicação no dia 29 de dezembro, que era a Lei Orçamentária Anual. E essa lei veio sem as emendas impositivas, o que foi publicado no Diário Oficial, sem as emendas impositivas e sem aquelas emendas que foram coletivas, derrotadas lá, que o governo foi derrotado na Assembleia Legislativa, que depois também a gente vai falar sobre esse assunto. Mas por que a publicação que saiu no Diário Oficial não tem as emendas dos deputados? Olha, Valmir, houve um imbróglio, né, na sexta-feira na Casa Civil, que era para definir realmente como é que foi aprovado. E dentro da Assembleia nós tivemos uma postura muito clara, que apresentamos o requerimento assinado por todos os deputados da base governista, no qual derrubava todas as discussões referentes às emendas coletivas, e foi aprovado, né? Isso é um documento que está bem claro. E eu acredito que essa questão das emendas impositivas vai ser corrigido, né? Então eu acredito que seja só uma falha mesmo, e hoje mesmo conversei com o Pacífico, ele ainda não estava com o Diário Oficial do Estado, falei com o Lourenço e falei com a Cristiane, que cuida do orçamento, que é aqui da Cefaz, para me dar um posicionamento sobre esse assunto, né? Então eu vou aguardar com mais clareza, com mais nitidez, saber realmente o que houve. Você já tinha detectado, então, que não saíram as emendas dos parlamentares, né? As emendas dos parlamentares não tem nenhum problema, todas elas foram aprovadas. A única discussão que teve problema mesmo foi sobre aquela questão coletiva, né? Ali existe uma questão de regimento interno, ali existe uma questão da Constituição, mas prerrogativa que é exclusivamente do governo, que isso está bem claro e bem pacificado, e no requerimento que nós apresentamos na Assembleia, que derrubava a apresentação de qualquer emenda coletiva naquele sentido de que poderia agregar algo a mais no orçamento, né? Então, para a gente isso está esclarecido, não há problema. Quanto às emendas impositivas, essa não teve nenhum problema na discussão na Assembleia, né? Que nós temos que saber o que houve na publicação, apenas isso. Mas de manhã, ao saber, né, informado sobre essa questão das emendas impositivas, já liguei para o Pacífico, liguei para o Lourenço e liguei para a Cristiane, e me pediram um tempo para poder dar uma resposta sobre esse assunto. Essas emendas que o senhor fala que foram retiradas do orçamento são aquelas da deputada Alessandra Campelo, que houve, inclusive, aquilo não é uma emenda só, uma derrota, né? Houve uma derrota do governo ali, deputado? Não, veja bem, deixa eu só explicar. Ali não é uma emenda só é uma emenda de vários deputados, né? Não é uma emenda exclusivamente de um deputado. Quando você passa a subscrever, essa emenda passa a ser de vários deputados, não é exclusivamente de um. Então, o que foi derrubado, nós retiramos na primeira discussão do plenário, porque não concordamos com a postura do presidente. E além dele votar, encaminhar o voto, além dele votar 2 vezes, isso constrangeu muito o parlamento, porque estava 12-12, nunca aconteceu isso na Assembleia Legislativa. E a gente sabe que ele estava fazendo todo o comportamento por trás para poder manobrar a votação, né? E ele votava, sabendo que ia empatar, ele votava 2 vezes. É o único parlamento que o presidente vota 2 vezes. Ele tinha que desempatar, né? 12-12, 10-10, né? 11-11, mas não, ele votar e depois votar para desempatar. Isso é contraditório. E referente ao encaminhamento das discussões que vinham sendo feitas, né, da forma que foi colocada. Por exemplo, todos os deputados que votaram na Lei Orçamentária Anual, foi bem claro na declaração de voto de acordo com o relator do orçamento, que foi o deputado Josué Neto. Então nós votamos o que ali? Um orçamento da forma que veio da comissão e um orçamento que vinha com outras emendas.
Então, quando nós estávamos votando de uma forma bem clara, com uma declaração de voto. Encaminho o meu voto pela aprovação do orçamento de acordo com o relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, foi bem clara essa votação. Para a gente não existe dúvida nenhuma. E a derrubada desse corpo estranho, desses projetos que foi apresentado, que ele não condiz com o que diz realmente a Constituição do Estado, o regimento interno da Assembleia, que não existe essa prerrogativa do deputado de criar ônus para o Estado, tá certo? Então, o que existe nesse processo é uma prerrogativa do governo, exclusivamente do governo. E aí foi feito todo uma celeuma, mas isso para a gente está pacificado o assunto, e a gente só vai aguardar a resposta do Pacífico para saber, junto com o Lourenço, junto com a Cristiane, para saber realmente o que houve na publicação. Então, da forma que foi discutido na Assembleia, os encaminhamentos, quando nós se retiramos da primeira vez, foi nesse sentido de não concordar com a postura do presidente. Quando voltamos, e aquilo estava bem claro, apresentamos um requerimento que era para derrubar todas as emendas coletivas que estavam querendo pensar na Lua. E foi derrubada. Okay. Saiu também publicado no Diário Oficial do dia 29 um veto a um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia nesse final de ano, foi o aumento da idade para o policial militar, para ingressar na carreira, né, fazer concurso público. Aumentou ali, parece, de 25 para 33 anos, foi isso? Aquilo foi uma emenda também de alguns deputados, né, que apresentaram. E aí tem toda uma questão previdenciária, a idade que você entra na polícia, o tempo que você vai se aposentar, a capacidade física para o exercício da atividade. Tem uma vasta discussão referente a esse assunto. Em contrapartida, o governador mandou para a Assembleia um projeto, uma mensagem, prorrogando o tempo de aposentadoria, né, dos militares. E isso é uma vantagem muito grande. Isso é uma mensagem que o governador viu e entendeu que muitos dos militares que estão dentro ainda da corporação têm capacidade de continuar trabalhando, né? Mas a mensagem que o governador manda como veto é em cima de uma discussão técnica, né? Não é uma coisa, não é um devaneio, é uma realidade que se discute. Aquela derrota do governo lá, quando o governo numa votação empata em 12-12 lá com a oposição, isso significa que o governo está ali sem voto para aprovar, por exemplo, uma emenda constitucional, né, que precisa de 2/3 do parlamento. Como é que o governo pretende lidar com isso? Como é que o senhor, como líder, pretende lidar com essa questão agora em 2018? Assim, uma forma bem clara, sabe, Valmir? O que nós temos, e que nós conversamos com o governador, é o que nós temos. Não podemos inventar, dizer para ele que a gente tem 15 e na realidade ter só 13, né? Ter só 12. Nós, no fechamento de toda a conversa que tivemos com os deputados que trabalharam na campanha por adversário, os que vieram para cá vieram e somaram nesse processo, estão somando com a gente, né? Vamos falar, o Gomes, no primeiro turno ele trabalhou com um candidato, no segundo ele trabalhou já para o governador amazonino na eleição. Mas tem outros candidatos que marcaram posição. E nós respeitamos. Tivemos conversa com de vários candidatos ali, com vários deputados, que aparentemente estava tudo certo, estava tudo caminhando. Mas algumas pessoas resolveram mudar pelo comportamento que acharam mais adequado de defender um posicionamento em relação... Não era contra o Dermilson, né? Era que ele escolheu um lado, ele escolheu um outro lado. Então esse lado ficou bem claro para a gente, ficou nesses dois números, 12 uma base governista e 12 de pessoas que estão fazendo oposição. Agora, tem aqueles deputados que estão lá que têm uma responsabilidade, que têm compromisso com o povo, né? Que não podemos dizer que são de oposição, são independentes. Né, mas que existe um compromisso muito forte. Quantos estão nessa situação de independência? Olha, ali nós podemos dizer que 3 candidatos são de oposição mesmo, né? Deputados. 3 deputados são de oposição. E aí, se nós tirarmos nesse processo, ficam 9 na parte independente que estão ligados mais ao presidente da Assembleia.
e que isso está bem claro, né, hoje, depois da votação do orçamento. Então nós vamos aguardar 2018 agora, começar o ano legislativo, para saber como é que vão se comportar todos os outros candidatos. Se vão ficar nessa postura, se não vão ficar nessa postura. Tem um momento político muito conturbado no nosso estado, né, no Brasil também, isso não podemos deixar de falar, mas que isso pode trazer uma diferença muito grande ao andar da carruagem. O governo, eu não me lembro, desde que eu comecei a fazer a cobertura da política no Amazonas, o governo nunca teve tão poucos deputados do seu lado na Assembleia Legislativa. Sempre foi uma Assembleia governista, né? E hoje Sim. A gente está nessa situação. Há alguma pressão para que haja aquele fisiologismo que é comum nos parlamentos? Não, todo mundo está procurando se acomodar de acordo com sua postura, né? Com o que ele vê de adequado. Né? O governador tem deixado bem claro, né? E tem deixado as portas abertas do Estado, a porta do gabinete dele aberta para todos os deputados que quiserem. Tem vários deputados de oposição, como a Alessandra, que foi várias vezes já conversar com o governador. Normal. Ele é uma pessoa política, né? Então, ele está sendo bem claro que ele está trabalhando em favor da sociedade, né? O primeiro passo para que ele possa organizar foi a aprovação do orçamento, né? Para o Estado não mergulhar nesse poço do endividamento, da falta de recursos, de uma expectativa de orçamento que pode ser frustrada e isso virar para os funcionários públicos. O governador não quer isso. O governador quer ter responsabilidade, quer conduzir com eficiência, ele está cauteloso, está revendo todos os contratos, está fazendo o que pode. E dessa forma, eu tenho certeza que bons resultados virão, né? Vamos aguardar. Todo mundo está analisando, existe uma consciência muito grande do que vem acontecendo no país e no nosso estado, e o governador está preocupado com o futuro. E o futuro, né, nós sabemos que tem uma expectativa. Essa expectativa pode ser positiva, pode ser negativa. Vamos ver como vai fechar o ano de 2018. O vice-governador esteve aqui na condição de governador em exercício na semana antes do Natal e chegou a dizer que o governo não aceitaria pressão de nenhum tipo e nem negociaria com a oposição. É essa mesma postura é essa orientação que tem também o líder do governo na Assembleia? Olha, a gente tem sempre uma conversa, um diálogo, né, bem claro. O governador tem sido muito objetivo, ele não tem, ele não faz um caminho maior para dar uma resposta. Então ele tem sido muito objetivo e claro, né? Ele tem hoje 12 deputados, vai contar com esses 12. Quem quiser vir, o Estado está aberto, as portas estão abertas, né? Ninguém está pressionando nenhum deputado. Existe toda hora uma conversa, existe um diálogo. Existe aqueles que querem algo a mais que não pode ser dado, mas pode ser negociado. Então isso nós temos sempre colocado. O que pode ser feito, né? Uhum. O que não dá é para uma pessoa intervir na administração para que as coisas desandem como desandaram no passado, né? No governo passado ninguém sabia quem mandava, se era o A, se era o B, se era o C, se era o D. Manaus toda sabia como é que era a condução do Estado. Ninguém sabia quem mandava. Hoje não. Hoje nós sabemos que temos um governador que tem uma visão, que tem uma estrada para percorrer e ele está mostrando o caminho. Meu filho, esse aqui é o caminho que nós queremos conduzir o Estado. Então venha para cá que aqui você vai somar. Se você quiser ir para lá, ele não está botando faca no pescoço de ninguém. Mas tem pessoas que querem... Eu venho para cá para apoiar o governador, mas se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, não dá para você fazer esse tipo de acordo, tá certo? Então, minha postura, ele vai na linha do que ele tem colocado e a gente tem... Mas o senhor acabou de dizer que tem deputados que estão cobrando, estão exigindo coisas que o governo pode não atender. Exatamente. Qual é a margem, então, para o governo atender a um pedido de um parlamentar, por exemplo? Veja bem, eu acho... para a base. Não, é compreender que o que vem do governo é para o povo e não para si. Se você compreender esse momento que nós estamos vivendo, que a polícia precisa ser polícia, que a saúde precisa trabalhar para a saúde. Agora, se você quer intervir na polícia para ter uma polícia para você, para fazer política, ele não quer isso.
Mas na prática a gente sabe que não funciona assim, né, deputado? O parlamentar, ele quer alguma coisa em troca para ser governista, né? Nem sempre assim. Eu acho o seguinte: o Estado é muito grande, né? E tem várias formas de fazer política, né? Isso está disponível para você. Agora, o que não dá é para o Estado sangrar em detrimento de uns em relação aos outros. Não dá para o Estado olhar uma demanda individual e esquecer a coletividade. Isso não pode. Entendeu? Então, a política se faz com habilidade, né? Com a conversa, com as ações, com um relacionamento. Você conversar com um, conversar com B, com C, com D, e conseguir montar uma estratégia para isso. Você, por exemplo, ter uma estratégia de convencimento para que o Estado aprove uma lei é uma habilidade política. Você conversar com o secretário, com o corpo técnico, entendeu? Com o corpo jurídico, você na Procuradoria-Geral do Estado, isso é a abertura do Estado, né? Mas aí você usar aquela estrutura em benefício próprio, aí não é o caso, né? Foi isso que o Bosco deixou bem claro, né? Como ele disse, o Estado de tanto ceder estava no que estava, ninguém sabia quem mandava no Estado. Agora não. O amazonino tem uma visão bem diferente das coisas. Agora, houve aí um boato de que o senhor seria trocado? Seria trocado, seria substituído da liderança do governo. Veja bem, Valmir, eu fui um dos primeiros deputados a abraçar a campanha do governador amazonino. Isso é um fato. Isso não foi escondido para ninguém. Eu fui convidado por ele e nenhuma vez me ofereci. Mas sempre deixei claro para ele que a hora que ele quiser o cargo, está disponível. Então, não tem um apego a um cargo, tá certo? Então, eu tenho uma linha, eu tenho um rumo, eu tenho um direcionamento. Eu, como líder do governo, tenho que levar as informações, ele mandar as informações, processar e mandar para a base, tá certo? Então, muitas das coisas sabe que essa mensagem foi dada. Por quem? Por ele. Então, de uma forma bem clara. Então, não estou fazendo aqui algo a mais. Qual é a frequência que o senhor conversa com o governador? Não, na necessidade, né? Quando eu mando uma mensagem, entendimento, compreensão, se houver alguma forma de ceder, algum projeto de lei, aí tudo bem. No momento que a necessidade da conversa, entendeu? Não é uma coisa que a gente está lá todo dia, constantemente. O senhor não vai a ele todo dia? Não, até porque eu tenho minha base, né? Tenho que conversar com meus eleitores, tenho que conversar com os amigos, tenho que receber pessoas. Eu tenho uma vida também, né? Então, na hora que tem alguma recomendação do governo para votar algum projeto, de que forma votar, de que forma encaminhar, a gente conversa com ele. Fora isso, a conversa é muito clara, muito transparente, na medida do possível. A gente vai lá, normal. Entendeu? Ele tem um papel dele no executivo, eu tenho o meu papel no legislativo, né? Então, eu sou um intermediário nessa discussão entre a Assembleia e o Executivo, e normal. Para mim é tranquilo, limpa, é muito clara. O governador, quando você conversa com ele, é prazeroso, porque além dele te dar a mensagem, ele te dá uma orientação, né? Ele te dá uma visão que permite você aprender. Então, ele é uma pessoa muito ocupada também, né? Você imagina que ele tem um Estado para administrar com um curto espaço de tempo. Você imagina se toda hora eu estiver lá ocupando o espaço de alguém que quer falar com ele. Então, a gente sabe disso, tem essa responsabilidade, né? Quando ele chama, a gente vai. Quando houver necessidade, a gente vai lá conversar com ele normalmente. Normal, não tem uma coisa assim, entendeu? Diferente nesse processo. Como qualquer deputado pode ir lá com ele conversar, numa agenda, avisa, chega na recepção, ele atende. Né? Agora, tem uma questão aí que é a questão eleitoral, né, que 2018 é ano de eleição, o presidente da Assembleia que fica até o final do ano. Presidente, não? Ele já anunciou a pretensão de ser candidato a governador. Então, isso significa que a tendência aí é de se fortalecer essa disputa interna na Assembleia Legislativa no ano de 2018. Como é que o governo está se preparando para isso? Normal, o governador está preocupado em administrar, primeiro. Quando chegar no momento certo, ele vai chamar todo mundo para conversar.
Então ele tem até o meio do ano, no momento das convenções, para chamar os aliados, né, chamar os deputados federais, senadores, para conversar. Então, hoje, a preocupação do governador é administrar. Que vai ter discussão na Assembleia? Isso é fato. Nós temos lá 3 grupos, né? A base governista, a base de oposição e os independentes. Cada um está procurando o seu nicho. Cada um está procurando levar a mensagem para o seu eleitor. E essa mensagem vai chegar de uma forma ou de outra, né? Então, da maneira de cada um, eles vão querer provocar uma discussão e isso transformar em política, né? Agora, na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre a reforma administrativa que estava no forno e deveria chegar à Assembleia Legislativa. Terminou o ano e essa reforma não chegou. O senhor sabe me explicar por que não foi? Muitas informações. O Estado é muito grande hoje, né? Muitos contratos para ser analisado. Tem que rever, né, o tamanho de cada secretaria. O governo tem que saber qual tipo de política vai poder adequar e que ele pode apresentar isso agora em fevereiro, normalmente, não tem nenhum problema. Se ele vai querer extinguir ou não, se ele vai querer ampliar ou não, né? Então, essa política que o governo vem implementando é de cautela. Ele vem analisando, o tempo é curto. O governador entrou num carro que está em movimento. Se ele tivesse iniciado há 3 anos atrás, com certeza isso já tinha acontecido. Mas, infelizmente, ele assumiu, né? Hoje já está com mais de 100 dias, não posso te precisar se já está com 4 meses, 5 meses, mas ainda não analisou toda a estrutura do Estado. 3 meses, né? Que ele assumiu dia 5 de outubro. 5 de outubro, né? Para você ter uma ideia, 3 meses. Vai fazer e aí 3 meses. Ele tem que administrar, atender as pessoas, fazer reforma, teve que encaminhar um orçamento. Com Davi, que era interino, que saiu, deixou alguma coisa pronta, metade desse orçamento foi feito pelo Davi e a outra metade foi feito pelo governador. E o que ele fez foi adequações, por exemplo, utilizar o dinheiro que era para custeio da máquina do FTI para jogar o seu destino original, que é para o interior, para fomentar, para poder desenvolver, levar políticas de geração de emprego e renda para o nosso interior. E estamos chegando no final do ano. Ou seja, você vê, e aí você vê que teve essas questões de operações. Você imagina como é que está o secretário de saúde recebendo uma demanda enorme da justiça para poder entregar. Muitas vezes deixa de fazer o seu papel, deixa de cumprir com a sua obrigação para poder responder à justiça. Então, tem alguns setores que estão precisando de mais atenção, outros não. Mas ainda nesse processo todo, ainda ele vai com certeza apresentar alguma coisa para diminuir essa estrutura do Estado, para tornar mais dinâmico, né, mais eficiente, mais eficaz. Ele tem preocupação com a saúde, preocupação com a segurança, que são 2 gargalos que todo mundo sabe que precisa de atenção. O Deodato fez uma bela negociação com todos, né, todos os fornecedores da saúde. Voltaram, tinha sempre aquela expectativa de que vão parar, ameaça de greve, se não pagar nós vamos fazer paralisar tal área, tal segmento. Hoje já não existe mais isso, você pode ver que já tem uma tranquilidade. Falta algumas coisas? Falta, isso é normal, mas está sendo cuidado, está se dando a atenção necessária, assim como o Bosco também, que está na segurança, está procurando dar toda a atenção. Olha, tinha lá uma iminência de rebelião. Não teve rebelião, né? Fechamos o ano, passamos para 2018 e nenhuma rebelião. Então, o Bosco, de uma forma bem cirúrgica, agiu para evitar qualquer instabilidade. Fez uma bela operação no final do ano, botando, né, postos para fazer batida, onde tinha aglomeração de gente, na Zona Leste, Ponta Negra, né, Educandos, vários bairros. Então a responsabilidade foi gigante. Então tu imagina que o governo está direcionando um esforço enorme para poder administrar o Estado num tempo curto. E aí você me pergunta sobre a reforma administrativa. Está em andamento. Isso é uma coisa que não tem parado. O governador tem que se preocupar bastante para que venha a chegar ao final do ano, nenhum servidor fique sem seu salário,
sem o seu décimo, sem suas férias, sem uma expectativa. A exemplo do que aconteceu nos outros estados. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Uma intervenção praticamente da Segurança Nacional. O Rio de Janeiro, é triste você... Eu fui no Rio de Janeiro no meio do ano, você conversar com um policial e está recebendo 200, 300 reais por mês. O pessoal recebeu o 13º de 2016, não foi de 2017. Professores numa situação incrível. Mas essa situação favorável no estado do Amazonas, ela veio sendo criada pelos governos anteriores também, né? A gente teve uma crise em 2014 e ninguém deixou de receber 13º. Em 2015 também, onde a crise se agravou um pouco, todo mundo recebeu. Quer dizer, o estado do Amazonas não sofreu economicamente como o Rio de Janeiro sofreu. Está caminhando, né? Porque nós estamos dizendo o seguinte, que o estado está caminhando numa situação horrível, né? Da instabilidade. Sim. Tanto é, quem é que fez a maior revisão dos contratos? O governador amazoniano. Quem é que está dando toda a atenção a um segmento que precisa de atenção máxima, como saúde e educação? Do governador. Jogando todas as forças nesses dois segmentos. Ele conseguiu trazer os 300 milhões, que é do Banco do Brasil, que desde o governador passado não conseguia trazer. Pegou o dinheiro do FTI, jogando para o interior. Então, e falando com o funcionário, explicando o que está acontecendo, entendeu? Então, o estado do Amazonas estava caminhando. Você imagine o seguinte, nós temos dívida, ponte, Prosamin, gasoduto, estádio. Isso é dívida que tem que pagar. E Proama também, né? Proama. Aí você pega só a saúde. Olha como é que está a saúde. Então você vê os outros segmentos, o que tinha de contratos que não foram pagos, a dívida é enorme. Então você imagine que pegando tudo isso, botando no pacotinho, descontando o orçamento. Não, o governador tem 15 bilhões, mas vai ter que descontar isso, isso e isso aqui. Então esses 15 bilhões... Vamos botar aí 13, 2 bilhões a menos só de dívida que tem que pagar. Então ele vai ter que trabalhar com o que ele tem uma expectativa de arrecadar. Então o esforço é concentrado. Então o que ele está fazendo, muitos não fizeram. Não existe uma forma de compromisso que o Estado estava assumindo que era uma coisa verbal. Contratos feitos de forma verbal, né? Em que o cara ia lá, conversava com o gestor, disse, não, por reconhecimento de dívida eu vou te pagar quando tiver dinheiro. Estava assim o Estado, sem licitação, sem um compromisso, né, que isso realmente ia acontecer. Então o governo está dando o máximo para fazer aquilo que é necessário, tá, para poder o Estado funcionar. E aí está funcionando. Devagarzinho o Estado está indo, com responsabilidade o Estado está cumprindo com todos os seus compromissos. Saímos de 2017 indo para 2018 com uma expectativa. Essa expectativa é dentro daquilo que vai ser possível realizar. Eu tenho certeza que o governador amazonino vai realizar muito mais com o que ele tem hoje e com a expectativa que ele tem de um futuro melhor para o nosso Estado, com financeiro arrecadado. O PEN, o seu partido, né? Partido. Como é que o senhor vai trabalhar para a eleição? O senhor vai concorrer à reeleição? A expectativa é concorrer para a reeleição, né? E isso, nós estamos montando o partido, estamos trabalhando com o partido, nós estamos vendo aí o que pode ser feito com a nova legislação eleitoral, as mudanças que estão acontecendo, que vai acontecer daqui para lá. Então, está tudo andando normalmente, tranquilo, né? Nós estamos só se preparando para 2018, para a concretização dos fatos. O senhor se elegeu pelo PDT, não? Pelo PDT. O senhor acha que o PEN tem força para eleger um deputado? Tem força, né? Nós temos aí uma leitura clara das coisas. Nós sabemos da responsabilidade que temos em conduzir o partido e esse ano ainda vai ser permitido coligações, né, de fazer coligações, de colocar pessoas que queiram participar, pessoas que tenham voto e queiram somar. Tá? Quando acabar a questão coligação, indiferente está em partido.
vai ser indiferente. Eu fui eleito porque eu tive fui o quarto candidato a deputado que tive mais votado. Eu tenho que lutar para estar entre os quatro, entre o número de 24, entendeu? Então, vamos fazer a nossa matemática, vamos procurar vários aliados, conversar com todo mundo. Já estamos conversando, né? Na realidade, nós já estamos conversando. A política é um exercício, né? O senhor acha que o governador amazonino vem para a reeleição? Olha, nós estamos torcendo, né? Ele tem cabeça, tem capacidade, né? Ele é uma pessoa que é responsável demais com a saúde dele. Tá normal, ele tem uma plena capacidade para poder disputar mais um pleito, nós vamos torcer. Isso vai depender dele, né? Da conjuntura. Como eu digo, sempre ele está pensando em administrar o Estado. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer lá na frente? E isso está na cabeça dele. Toda vez que a gente conversa com ele, a gente percebe a preocupação dele em arrumar a casa, em organizar as coisas. Arrumar a casa é isso. Tirar a sujeira, tirar a poeira que está debaixo do tapete, botar todo mundo nos trilhos, né? Conduzir as pessoas para o caminho do crescimento. Ele está preocupado com a geração de emprego, está preocupado com a segurança, está preocupado com a educação, está preocupado com toda a política que o Estado possa desenvolver. Ele quer um Estado propositivo, ele quer um Estado dinâmico, né? E hoje o mundo todo está procurando um Estado menor, né? Porque a máquina funcionar. Nós temos aí vários segmentos que precisam de atenção. Nós precisamos, por exemplo, de atenção urgente para o interior, uma política forte para o interior. Só em direcionar o dinheiro do FTI, que é uma expectativa de 600 milhões, para jogar isso no interior, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão lá produzindo, estão pescando, né? As pessoas que estão pensando... Como é que esse dinheiro chega lá? Através de políticas, né? Através de asfaltamento, através de financiamento, que é o FMPS. Nós temos aí agroindústrias, fortalecimento de cadeia produtiva, né? Nós temos aí a CEPRO para poder incentivar, né? Contratar mais assistência técnica, para fortalecer as instituições, para poder isso chegar à população, né? Então tem várias políticas que o governador almeja em que isso vai chegar através de cada secretaria correspondente, que isso vai beneficiar a população. Então você imagine hoje o que isso vai fortalecer esse recurso no interior. Se fortalecer uma cadeia produtiva, 2 cadeias produtivas, 3, isso vai vigorar muito. Então o governador tem uma preocupação na piscicultura, que é um segmento que está se fortalecendo cada vez mais. Ele está vendo quais são os mecanismos para poder fortalecer em outras cadeias produtivas, como do açaí, né? Sabe da responsabilidade que se tem em relação... Ele está vendo a questão do manejo também, que tem dado retorno, principalmente ao nosso homem, que não é aquele que tem capacidade de abrir um tanque, porque eles precisam de crédito, eles precisam de renda, eles precisam de uma condição melhor. Mas o pescador artesanal, que vive exclusivamente da caixinha de isopor, que pega ali uma quantidade que vende para determinados barcos. Então ele está pensando nessa cadeia produtiva. E aqui na capital também, tá preocupado com o distrito. Ele já entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, questionando algumas posturas. Ele está vendo isso com muita responsabilidade. Então, estou falando aqui de um segmento que é o interior. E Manaus, nosso distrito, para poder mantê-lo e a arrecadação do Estado se manter também firme, para podermos chegar ao final do ano e fechar as contas. Esse é o objetivo que o governo tem, e na Assembleia também, a gente comungar dessas políticas públicas que dão para o povo, né? Ok. Então, nós conversamos aqui com o deputado Dermilson Chagas, líder do governo na Assembleia Legislativa. A primeira entrevista do ano aqui no Amazonas Atual, a nossa primeira entrevista também que a gente faz, né? Agradeço a sua presença, deputado, e nós encerramos aqui Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.